Você não vai ficar aqui de braços cruzados vivendo às nossas custas, disse meu filho Rafael. E me arrumou um emprego de faxineira. Eu fiquei quieta, só sorri e concordei, escondendo minha raiva atrás de uma máscara. Mas quando não apareci no trabalho, ele percebeu uma coisa, que tinha me subestimado completamente, e agora a vida dele nunca mais seria a mesma. Antes de continuar, se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Deixem nos comentários de que cidade ou estado vocês estão nos assistindo. Isso nos ajuda muito a saber quem são vocês que nos acompanham. Tenho uma notícia maravilhosa. Hoje foi meu último dia de trabalho na fábrica. Finalmente me aposentei. O garfo escorregou da mão do Rafael fazendo barulho no prato. Os olhos da Patrícia se arregalaram, a boca fazendo um círculo perfeito de surpresa. Eu sorri para os dois, esperando parabéns, talvez até um brinde com a cerveja barata que guardávamos para ocasiões especiais. Em vez disso, um silêncio pesado se espalhou pela nossa pequena cozinha como um buraco negro. Rafael se recuperou primeiro, o rosto ficando vermelho. O quê? Mãe, a senhora não pode simplesmente largar o emprego assim. Já pensou no que isso significa? Claro que pensei, meu filho, disse, meu sorriso vacilando. 40 anos de serviço, Rafael. Mereci isso. Pensei que poderíamos comemorar. Comemorar? A voz da Patrícia cortou o ar, afiada como uma faca. Ela pôs o copo d'água na mesa com força. Rafael, sua mãe acha que vamos sustentar ela de graça? O calor no meu peito começou a congelar. Não era assim que eu tinha imaginado esse momento durante a viagem de volta para casa. Tinha pensado em sorrisos, talvez o Rafael me dando um abraço, dizendo como estava orgulhoso da sua mãe. Em vez disso, o rosto do meu filho se contorceu com algo que nunca tinha visto direcionado para mim. Puro aborrecimento. Escuta, mãe. Rafael se inclinou para frente, usando aquela voz de supervisor que reservava para os subordinados. Eu não vou sustentar mais uma boca aqui em casa. A senhora precisa de um emprego, amanhã mesmo. Não me importa se for limpando o chão ou empacotando no extra. Mas a senhora não vai ficar aqui parada vivendo do meu salário. Cada palavra me atingiu como um soco físico. Olhei para esse homem que criei, cuja faculdade paguei, cujo casamento ajudei a financiar. A luz do teto projetava sombras duras em suas feições, fazendo-o parecer um estranho. Patrícia acenou aprovando. Maria, a senhora tem 65 anos, não 90. Muita gente da sua idade trabalha. A vizinha da dona Cleusa disse que o pai dela empacota no Pão de Açúcar até os 73. Mas eu comecei. Pensou errado. Rafael me interrompeu. Acha que dinheiro cresce em árvore? Tem ideia do que custa manter esta casa? Te alimentar e vestir? Eu trabalho 50 horas por semana na construtora Silva, só para conseguir pagar as contas. A ironia não me escapou, embora nenhum dos dois fosse entender. Ainda não. Minha comida esfriou enquanto absorvia suas palavras. O estrogonofe que a Patrícia tinha feito, meu prato favorito, agora parecia sem gosto sob a luz fluorescente. Tudo nesse momento parecia errado, distorcido, como ver minha vida através de um espelho quebrado. Vocês estão certos, disse baixinho, minha voz quase um sussurro. Deveria ter conversado com vocês primeiro. A expressão do Rafael suavizou um pouco, talvez ouvindo derrota no meu tom. Olha, mãe, não estou tentando ser cruel, mas a realidade é a realidade. Não podemos bancar uma encostada. Encostada, essa palavra zumbiu na minha cabeça enquanto acenei, fingindo ser a filha punida. Está bem, disse. Vou pensar nas palavras de vocês. Ótimo. Patrícia recolheu os pratos com eficiência brusca. Quanto mais cedo, melhor. Eles desapareceram na sala, deixando-me sozinha na mesa da cozinha. Podia ouvir a televisão ligando, suas vozes voltando ao tom conversacional normal, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de despedaçar 40 anos de sonhos em 10 minutos. Fiquei sentada, olhando para as cadeiras vazias onde minha família estivera momentos antes. A casa se acomodou ao meu redor com estalos e suspiros, e em algum lugar ao longe, um cachorro latiu. Sons normais de uma noite normal que parecia tudo, menos normal. Devagar me levantei e comecei a recolher os pratos restantes, minhas mãos se movendo automaticamente, enquanto minha mente processava o que tinha acabado de acontecer. Eles me viam como um fardo. Depois de tudo que fiz, tudo que sacrifiquei,
viam a mãe deles como nada mais que uma despesa indesejada. Apaguei a luz da cozinha e fui para meu pequeno quarto nos fundos da casa, deixando Rafael e Patrícia para seu entretenimento noturno. Amanhã traria novas revelações, mas esta noite eu precisava pensar. Deitei totalmente vestida na minha cama estreita, olhando para o teto onde as sombras dos carros que passavam pintavam padrões móveis. A casa tinha se acomodado no silêncio noturno, mas minha mente fervilhava com a conversa do jantar. 40 anos de serviço fiel, e essa era a minha recompensa, ser chamada de encostada pelo meu próprio filho. O quarto era pequeno, mobiliado apenas com o básico, uma cama de solteiro, um criado mudo e uma cômoda que já tinha visto décadas melhores. Fotos da família enfeitavam a superfície da cômoda. A formatura do Rafael, o casamento dele, natais onde todos parecíamos felizes. Teria sido tudo ilusão? Vozes começaram a vazar pela parede fina que separava meu quarto do quarto principal. No início, apenas murmúrios, mas gradualmente ficando mais altas conforme Rafael e Patrícia se acomodavam em sua rotina noturna. Não acredito que ela simplesmente anunciou assim, Rafael estava dizendo, sua voz chegando claramente através da divisória. Me virei em direção à parede de repente alerta. Estavam falando de mim. Ela acha que pode simplesmente ficar em casa às minhas custas. A voz do Rafael se elevou, aparentemente não preocupado em ser ouvido. 40 anos de trabalho. E daí? Isso não lhe dá direito à aposentadoria com meu salário. A resposta da Patrícia veio abafada, mas distinta. E se ela se recusar a trabalhar? E se ela simplesmente ficar sentada assistindo novela o dia todo? Então vamos pegar a aposentadoria dela e colocar ela num asilo. Já chega, estou cansado de sustentar peso morto. As palavras me atingiram como água gelada. Asilo. Peso morto. Agarrei o lençol, meus nós dos dedos ficando brancos na luz fraca que filtrava pelas cortinas. Ela tem sugado a gente por 2 anos desde que o pai morreu, Patrícia continuou. Comida de graça e agora nem quer trabalhar. Que cara de pau! Sugado. Fechei os olhos, lembrando dos cheques que tinha escrito. 25 mil reais para a faculdade do Rafael. 12 mil para o casamento dele. Eles nem mencionaram que estavam morando na minha casa. A velha não percebe como tudo está caro agora, disse Rafael. Luz, comida, plano de saúde. Ela acha que ainda estamos nos anos 90. Talvez devêssemos dar um prazo para ela, sugeriu Patrícia. 1 semana para encontrar trabalho ou ela sai. Perfeito. E se ela reclamar, lembramos que quem não tem dinheiro não pode escolher. A risada deles vazou pela parede casual e cruel. Fiquei ali absorvendo cada palavra, cada risadinha desdenhosa, cada referência casual à minha inutilidade. Essas eram as pessoas pelas quais eu tinha me sacrificado. A família que amei incondicionalmente. A casa ficou quieta novamente conforme se preparavam para dormir. Permaneci imóvel, processando essa nova realidade. Meu filho, o menino que ensinei a andar de bicicleta, cujos joelhos ralados enfaixei, cujos medos acalmei, me via como nada mais que uma despesa inconveniente. Um asilo. A frase se repetia na minha mente como um tambor. Eles já tinham planejado meu exílio, já decidido meu destino. Pegar minha aposentadoria, o modesto cheque mensal que representava 4 décadas de trabalho, e me armazenar com outros pais descartados. Pensei nos meus colegas que receberam relógios de ouro e festas de aposentadoria. Seu Antônio ganhou uma churrasqueira dos filhos. A família da Dona Rosa fez um churrasco surpresa para ela no sítio. Eu recebi ameaças e ultimatos durante o jantar. Mas enquanto ficava ali na escuridão, algo mais começou a se mexer sob a mágoa e o choque. Uma raiva fria e calculista que me surpreendeu com sua intensidade. Eles queriam brincar com o futuro da mãe deles. Queriam tratar Maria Santos como uma velha indefesa e idiota. Talvez fosse hora de aprenderem exatamente quem Maria Santos realmente era. Fechei os olhos e comecei a planejar. O sono não veio. Fiquei imóvel na escuridão, ouvindo a casa se acomodar ao meu redor, enquanto todos os sacrifícios se repetiam na minha cabeça. O silêncio agora parecia diferente, não pacífico, mas pesado com verdade não dita. 40 anos trabalhei duro, economizando cada real que podia para o futuro do Rafael.
turnos duplos na fábrica quando ele precisava de livros para a escola, trabalhos de fim de semana quando as mensalidades da faculdade chegavam. Todos aqueles anos comendo miojo enquanto meu salário ia para a educação dele na Universidade Federal. Lembrei da noite que ele ligou para casa, em pânico sobre o aumento das mensalidades. Não se preocupe, meu filho, disse a ele, já calculando quantas horas extras precisaria trabalhar. Sua mãe vai dar um jeito. E dei, trocando o sono pelos sonhos dele, meu conforto pelas oportunidades dele. O dia do casamento dele passou pela minha memória. Patrícia no vestido branco, Rafael radiante no terno alugado, os dois alheios ao fato de que o casamento modesto deles tinha silenciosamente dobrado de custo. Cobri a diferença sem uma palavra, vendo-os dançar ao som de música que paguei, comendo o bolo que financiei, celebrando o amor que tornei possível. Durante tudo isso, vivi modestamente, não por pobreza, mas por escolha. Deixei que pensassem que lutava de salário em salário, enquanto meus investimentos reais cresciam silenciosamente em contas que nunca souberam que existiam. Melhor ser vista como generosa do que rica, ou assim acreditava. Meus dedos traçaram o lençol gasto e pensei sobre João Silva. 25 anos atrás, quando sua pequena construtora era apenas um sonho de startup, acreditei na sua visão. 500 mil reais de capital de investimento, disfarçados como empréstimo para evitar complicações. Apertamos as mãos na sua garagem, 2 pessoas apostando no futuro. Silva Construções. Agora empregava 2.000 pessoas em todo o estado de São Paulo. Rafael trabalhava para uma empresa que sua mãe tinha ajudado a construir, nunca sabendo que seus salários eram parcialmente financiados pela mulher que agora chamava de peso morto. Está bem, Rafael. Esse jogo pode ser jogado por 2 lados. A foto na minha mesa de cabeceira pegou um fio de luz da rua. Rafael, aos 8 anos, sorrindo sem dente, segurando a chuteira que economizei 2 meses para comprar. Aquele menino tinha crescido e se tornado um homem que roubaria a aposentadoria da mãe e a abandonaria com estranhos. Mas ele cometeu um erro crucial. Via fraqueza onde havia apenas bondade. Confundiu generosidade com desespero. Assumiu que o estilo de vida modesto da mãe significava que ela era impotente. Amanhã, surpreenderia a todos concordando em trabalhar. Deixaria que pensassem que tinham vencido, que se sentissem superiores, enquanto me posicionava exatamente onde precisava estar. Às vezes, a melhor vingança exige paciência, e eu tinha passado 65 anos aprendendo a esperar pelo momento certo. O relógio agora marcava 1h23. Em 6 horas, começaria a ensinar ao meu filho a diferença entre caridade e vulnerabilidade. Ele queria ver a mãe humilhada. Conseguiria o que queria, até o momento em que percebesse quem realmente estava segurando as cartas. Puxei o cobertor até o queixo e finalmente me permiti dormir. Amanhã traria novas possibilidades, e eu pretendia estar bem descansada para o que viria a seguir. O café da manhã já estava pronto quando entrei na cozinha. Rafael estava junto ao balcão em suas roupas de fim de semana, enquanto Patrícia passava margarina no pão na mesa. Os dois olharam quando apareci, suas expressões misturando curiosidade com hostilidade residual da conversa de ontem à noite. Rafael, estive pensando nas suas palavras, disse, me acomodando na minha cadeira usual. Você está certo. A xícara de café congelou no meio do caminho até os lábios do Rafael. A faca da Patrícia parou, deixando um pedaço de margarina suspenso sobre o pão. Claramente esperavam outra discussão, mais súplicas sobre meus sonhos de aposentadoria. Sério? Rafael pôs a xícara com óbvia suspeita. Não vai brigar conosco sobre isso? Qual seria o ponto? Mantive minha voz estável, sensata. Uma mulher da minha idade deveria contribuir para a casa. Vejo isso agora. Patrícia trocou olhares com o marido, provavelmente se perguntando se isso era algum tipo de truque. Tinham se preparado para a batalha e encontraram rendição. Rafael se encostou no balcão, sua persona de supervisor emergindo. Bem, já que está sendo prática sobre isso, talvez eu tenha uma solução. Tenho uma vaga de faxineira na minha empresa, Silva Construções. Senti um pequeno sorriso ameaçar os cantos da minha boca e rapidamente o suprimi. Parece perfeito, aceito. Assim mesmo? A voz da Patrícia carregava notas de descrença e satisfação. Está disposta a limpar escritórios?
Trabalho honesto é trabalho honesto, respondi, encontrando o olhar dela diretamente. Quando eu começaria? O peito do Rafael se estufou ligeiramente com nova autoridade. Segunda-feira de manhã, 7h em ponto. Seria ideal para a posição. Não reclama, segue ordens. Grata pela oportunidade. Fez uma pausa, saboreando suas próximas palavras. O salário é mínimo, claro. Mas quem não tem dinheiro não pode escolher, né? Lá estava de novo, aquela frase que tinham rido através das paredes finas. Acenei seriamente, como se aceitasse tanto o emprego quanto o insulto com igual graça. Vou precisar falar com meu chefe, João, sobre aprovar a contratação, Rafael continuou. Mas tenho certeza de que ele vai entender a situação familiar. Provavelmente vai ter pena de você, na verdade. João, meu amigo mais antigo, meu sócio nos negócios, o homem em cuja garagem sentei 25 anos atrás, discutindo sonhos e investimentos. É muito gentil da sua parte ajudar a arranjar isso, disse, deixando gratidão suficiente vazar na minha voz para fazê-los se sentirem magnânimos. Patrícia estendeu a mão pela mesa e deu um tapinha condescendente na minha. Viu? Não foi tão difícil. Só precisava encarar a realidade da sua situação. Minha situação, se ela soubesse. Agradeço a vocês dois por me ajudarem a entender, disse. Vai ser bom ter propósito novamente, contribuir com algo significativo para a renda familiar. Rafael acenou aprovando. Exatamente a atitude que queríamos ver. Talvez isso funcione, afinal. Ele puxou o telefone supostamente para contactar João sobre a vaga de faxineira. Observei o discar, imaginando a reação do João quando recebesse essa solicitação particular. Vou fazer a ligação esta tarde, disse Rafael. Resolver tudo para segunda-feira. Perfeito, respondi, já imaginando minha primeira volta à Silva Construções. Seria realmente um retorno ao lar, só não do tipo que Rafael antecipava. A conversa passou para planos de fim de semana e listas de compras, mas mal escutei. Minha mente já estava planejando a manhã de segunda, calculando exatamente quanto tempo levaria para a verdade emergir. Em breve, aprenderiam que subestimar Maria Santos foi o erro mais caro que já cometeram. A manhã de segunda chegou nítida e clara. A semana entre meu acordo e hoje tinha passado num borrão de preparações orgulhosas do Rafael. Ele tinha informado alegremente ao João sobre resolver seu problema da mãe, comprado material de limpeza para mim e delineado meus deveres com satisfação mal disfarçada. Eu tinha representado perfeitamente, acenando agradecida enquanto internamente contava os minutos para este momento. Às 7h, sentei na minha cozinha bebendo café e lendo o jornal da manhã. Pela janela, podia ver vizinhos indo para o trabalho, suas rotinas inalteradas pela pequena revolução fermentando na minha casa. O material de limpeza que Rafael tinha comprado permanecia intocado na sacola junto à porta, um acessório no teatro das expectativas dele. Meu telefone permaneceu silencioso até às 8h15, então explodiu. Mãe, onde a senhora está? A voz do Rafael crepitava de fúria e pânico. Meu chefe acabou de me destruir. João estava esperando a nova faxineira e ninguém apareceu. Ai, meu Deus, disse, fingindo exatamente o tom certo de confusão preocupada. Que horas eu deveria estar lá? 8h. Conversamos sobre isso todo dia esta semana. Como pôde esquecer? Fiz uma pausa, deixando sua agitação crescer antes de responder com perplexidade cuidadosamente medida. Desculpa, Rafael. A idade, sabe? Às vezes as coisas simplesmente fogem da cabeça. Esses cérebros velhos não são mais o que eram. Isso não é sobre seu cérebro. Sua voz subiu uma oitava. Eu garanti por você. Disse ao João que contratar família era uma jogada inteligente. Agora pareço um completo idiota. Perfeito. Imaginei João confuso, provavelmente se perguntando por que Rafael estava tão pessoalmente investido em contratar uma faxineira idosa. Meu velho amigo era educado demais, mas certamente tinha notado a irregularidade. Me sinto terrível sobre esse mal-entendido, continuei, mantendo minha performance de confusão senil. O que o Sr. Silva disse? Ele perguntou por que eu estava tão pessoalmente envolvido no processo de contratação. Tive que explicar que você era minha mãe, morando em casa, precisava do trabalho.
A voz do Rafael carregava o gosto amargo de embaraço profissional. A conversa toda foi humilhante, interessante. João não tinha revelado nossa conexão, mantendo sua discrição mesmo quando apresentado a esta situação estranha. Provavelmente estava tentando entender por que o filho de Maria Santos estava oferecendo a Maria Santos um emprego servil na própria empresa de Maria Santos. Talvez eu possa ir esta tarde, sugeri prestativa, compensar o tempo perdido. Não, amanhã você vai estar no trabalho às 7h45 em ponto, ou então... Ele parou, provavelmente lembrando que estava falando com sua mãe supostamente esquecida. Só não deixe isso acontecer de novo, mãe. Minha reputação está em jogo. Claro, meu filho. Entendo completamente. Depois que desligou, me recostei na cadeira e me permiti um momento de profunda satisfação. Fase 1 tinha funcionado perfeitamente. Rafael estava nervoso, embaraçado diante do chefe, questionando a confiabilidade da mãe. A autoridade cuidadosa que tinha construído em torno deste arranjo já estava rachando. Amanhã traria a fase 2, e eu tinha várias horas para preparar a próxima surpresa. Mas, por enquanto, tinha conseguido exatamente o que pretendia. Tinha lembrado ao Rafael que, mesmo quando pensava que segurava todas as cartas, a mãe dele ainda podia encontrar maneiras de perturbar o jogo. Com a ligação raivosa do Rafael ainda ecoando na minha mente, me dirigi à pequena mesa no meu quarto, onde 2 pastas pardas esperavam. Tinha me preparando para esta surpresa particular por 2 meses, desde a noite que descobri o segredo da Patrícia. Tinha sido uma tarde de janeiro quando notei as cartas da contabilidade Mendes espalhadas pelo balcão da cozinha. Patrícia tinha sido descuidada, deixando documentos de trabalho junto à sua xícara de café enquanto atendia uma ligação. Meu olho treinado, 40 anos revisando demonstrações financeiras, imediatamente captou as irregularidades nos relatórios de despesas. Material de escritório, 2.847,50. Manutenção de equipamentos, 4.234,75. Os números pareciam inflados para uma pequena empresa contábil. Eu gerenciava orçamentos há décadas. Essas cifras levantaram bandeiras vermelhas imediatas. Interessante, murmurei para mim mesma naquele dia, fotografando cuidadosamente os documentos com meu telefone, enquanto Patrícia conversava no próximo cômodo. Por que a Patrícia tem documentos de trabalho em casa? E por que esses números parecem tão estranhos? Naquela noite liguei para meu velho conhecido Carlos Pereira, um contador forense que me devia vários favores dos nossos dias profissionais. Carlos, poderia verificar uma coisa para mim na contabilidade Mendes? Perguntei casualmente. Completamente confidencial, claro. Tenho curiosidade sobre suas despesas reais de material de escritório nos últimos 6 meses. 3 dias depois, Carlos discretamente me forneceu os relatórios de despesas reais. A comparação era condenatória. Patrícia tinha sistematicamente inflado custos e embolsado a diferença. Material de escritório que custava R$ 847 se tornava R$ 2.847 em seus relatórios. Uma conta de manutenção de R$ 1.534 se tornava R$ 4.234,75. Meses de roubo cuidadoso, escondido atrás de notas fiscais falsas e faturas alteradas. Agora, sentada no meu computador, abri ambas as pastas lado a lado. A evidência era irrefutável. Os documentos falsificados da Patrícia, fotografados da nossa mesa de cozinha, ao lado dos registros autênticos que Carlos obteve. O padrão era claro, sistemático e inteiramente criminoso. Comecei a digitar o e-mail anônimo. Estimado senhor Mendes, escrevo para informá-lo sobre sérias irregularidades financeiras nos relatórios de despesas da sua empresa. Sua funcionária, Patrícia Santos, tem sistematicamente desviado fundos através de relatórios de despesas falsificados de material de escritório e manutenção. Por favor, encontre em anexo evidência documentada comparando as despesas reportadas com as notas fiscais reais dos fornecedores. O padrão se estende por vários meses e representa roubo substancial da sua empresa. Recomendo investigação imediata e auditoria de todos os relatórios de despesas submetidos pela senhora Santos. Uma parte interessada. Metodicamente, anexei os arquivos de evidência mais condenatórios, comparações lado a lado dos relatórios da Patrícia versus notas fiscais reais dos fornecedores, fotografias de documentos suspeitos da nossa mesa de cozinha e uma cronologia detalhada mostrando o padrão escalante de roubo. Meu dedo pairou sobre o botão enviar.
Uma vez que este e-mail chegasse à contabilidade Mendes, a carreira da Patrícia desmoronaria em horas. Sua reputação profissional seria destruída. Acusações criminais poderiam seguir. Mas então, lembrei da voz dela através das paredes finas. Talvez devêssemos dar um prazo para ela, 1 semana para encontrar trabalho, ou ela sai. Sua risada enquanto discutia roubar minha aposentadoria e me armazenar com estranhos. Cliquei em enviar. A mensagem desapareceu no ciberespaço, carregando 28 anexos de evidência irrefutável. Até à noite, possivelmente nas próximas horas, Patrícia enfrentaria as consequências tanto do roubo quanto da crueldade. Fechei o laptop e cuidadosamente alimentei os documentos físicos no meu pequeno triturador de papel, observando meses de preparação se transformarem em fitas finas. A evidência tinha servido seu propósito. Agora precisava desaparecer completamente. Fase 3 estava completa. Rafael tinha sido embaraçado no trabalho esta manhã. Patrícia enfrentaria a destruição da carreira esta tarde. Esta noite, ambos voltariam para casa, para uma mãe que assumiam ser indefesa, nunca suspeitando que ela orquestrou a queda simultânea deles. Fiz chá e me acomodei na minha cadeira para esperar pelas revelações da noite. A porta da frente bateu às 18h43, seguida pelo som de saltos clicando rapidamente pelo piso de cerâmica. Levantei os olhos do meu jornal vespertino, fingindo surpresa com a urgência nos passos da Patrícia. Ela apareceu na entrada da sala, o rosto manchado de lágrimas, rímel borrado sob olhos vermelhos e inchados. Sua aparência, usualmente perfeita, estava desgrenhada, blusa amarrotada, cabelo escapando do rabo de cavalo arrumado, mãos tremendo enquanto agarravam na bolsa. Patrícia, o que aconteceu? Larguei o jornal, me levantando parcialmente da cadeira com preocupação ensaiada. Por que está chorando? Estou enfrentando demissão. As palavras saíram entre soluços ofegantes. Alguém mandou documentos para meu chefe, registros financeiros. Eles acham que tenho roubado. Que má sorte terrível! Me movi em direção a ela, minha voz cuidadosamente calibrada para transmitir choque e simpatia. Quem poderia ter feito tal coisa? Ela desabou na poltrona em frente a mim, sua compostura completamente destruída. Não sei. Alguém anônimo mandou evidência detalhada para o senhor Mendes esta tarde. Extratos bancários, relatórios de despesas, tudo apresentado como algum tipo de investigação forense. Me acomodei de volta no meu assento, mantendo minha expressão de confusão preocupada, enquanto internamente catalogava cada detalhe que ela revelava. Isso parece absolutamente devastador. O que exatamente estão alegando? Que inflei relatórios de despesas, criei notas fiscais falsas, usei o cartão de crédito da empresa para compras pessoais. Sua voz quebrou completamente. Maria, eles têm tudo. Datas, quantias, até fotografias de documentos. É como se alguém estivesse me observando por meses, documentando tudo. De fato, estavam. Mas certamente isso é algum tipo de mal-entendido, disse gentilmente. Você é uma pessoa honesta, Patrícia. Qualquer um que a conhece atestaria seu caráter. É exatamente isso. Ela se inclinou para a frente desesperadamente. A evidência é tão detalhada, tão específica. Quem fez isso me observava há meses documentando tudo. É como se soubessem exatamente o que procurar. Realmente sabiam. Já contou para o Rafael? Perguntei, permitindo preocupação apropriada vazar na minha voz. Seu rosto se contraiu ainda mais. Não, como posso? Ele já está estressado com o trabalho, com a situação com você perdendo seu primeiro dia. Ela me olhou com olhos suplicantes. Maria, o que vou fazer? Se me demitirem, se houver acusações criminais, vamos perder tudo. Agora, disse calmamente, me movendo para dar um tapinha no ombro dela num gesto maternal. Vamos resolver isso juntas. Família apoia a família, né? A ironia não me escapou. A mulher que tinha rido sobre me mandar para um asilo agora buscava conforto da mesma pessoa que planejava abandonar. Eles me suspenderam até uma investigação completa. Continuou, limpando o nariz com um lenço. Sr. Mendes disse que a evidência era muito convincente para ignorar. Estão trazendo auditores externos, revisando cada transação que manuseei no último ano. Auditores externos. Carlos Pereira certamente tinha coberto bem seus rastros
quando me ajudou a reunir a evidência inicial. Os relatórios de despesas autênticos que forneceu corroborariam perfeitamente minhas alegações anônimas. Há alguma chance de isso ser resolvido silenciosamente? Perguntei, mantendo meu tom prestativo. Talvez se você falasse com o senhor Mendes diretamente, explicasse seu lado das coisas. Meu lado? Ela riu amargamente. Que lado? Os documentos não mentem, Maria. Alguém construiu um caso hermético contra mim e não tenho ideia de quem ou por quê. O som do carro do Rafael entrando na garagem cortou através do desespero dela. Ambas ouvimos seus passos na varanda, a chave girando na fechadura. Por favor, Patrícia sussurrou urgentemente. Deixe eu contar para ele mesma. Ele vai ficar devastado. Acenei simpaticamente, me acomodando de volta para aproveitar o ato final da noite, conforme a voz do Rafael gritou da entrada. Patrícia, mãe, cheguei! Os passos pesados do Rafael ecoaram pelo corredor, cada batida carregando o peso do seu dia difícil. Quando apareceu na entrada da sala, a gravata frouxa e a camisa amarrotada, sua expressão imediatamente mudou de cansaço irritado para alarme agudo com a cena diante dele. O que você fez com ela, mãe? Largou a pasta e correu em direção a Patrícia, que ainda estava limpando o rosto manchado de lágrimas. Chego em casa e encontro minha esposa chorando, e você sentada aí como se nada tivesse acontecido. Rafael, eu não fiz nada, comecei, mantendo meu tom calmo, apesar do olhar acusatório dele. Não minta para mim. Sua voz subiu a um tom perigoso. Primeiro, você me envergonha no trabalho não aparecendo. Agora você chateou a Patrícia de alguma forma. O que há de errado com você? Patrícia levantou a mão fracamente, tentando interromper. Rafael, por favor, não é sua mãe. Então o que é? Ele se virou para ela, sua persona de supervisor totalmente engajada, exigindo respostas com a mesma autoridade que provavelmente usava com seus subordinados. Por que você está chorando? O que aconteceu? Eles querem me demitir. As palavras explodiram dos lábios dela, como uma represa se rompendo. Alguém mandou evidência anônima para o senhor? Mendes alegando que tenho desviado dinheiro. Eles me suspenderam até a investigação. A cor drenou do rosto do Rafael como se alguém tivesse puxado uma rolha. Ele ficou congelado processando essa informação, enquanto seu mundo cuidadosamente construído continuava desmoronando ao redor dele. Desvio? Ele afundou na cadeira mais próxima, sua descrença atordoada. Isso é impossível. Você é a pessoa mais honesta que conheço. É o que tentei dizer a eles, continuou Patrícia, sua voz ganhando força com o apoio dele. Mas quem quer que tenha mandado essa informação sabia exatamente o que procurar. Tinham cópias de relatórios de despesas, extratos bancários, tudo perfeitamente documentado. Observei o rosto do Rafael passar por emoções, confusão, negação, pânico crescente conforme as implicações o atingiam. Sua mãe perdendo o trabalho, agora sua esposa enfrentando acusações criminais. Tudo estava girando além do controle dele. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Não agora. Não quando todo o resto está desmoronando. O que você quer dizer com todo o resto? Perguntou Patrícia, momentaneamente distraída da própria crise. Rafael olhou para mim com ressentimento não disfarçado. Minha mãe aqui decidiu brincar ontem. Não apareceu no trabalho depois que eu pessoalmente garanti por ela com meu chefe. Me fez parecer um amador completo. Expliquei que foi só confusão sobre o horário, comecei. Chega de desculpas. Rafael saltou de pé, apontando um dedo acusador para mim. Amanhã você vai comigo para o trabalho e vai trabalhar sem truques, sem momentos cenes, sem bobagem. Vou te levar pessoalmente para garantir que apareça. Rafael, isso não é necessário. E chega de truques, porque eu conheço você. Sua voz rachou com desespero e fúria. Já tive o suficiente de vocês duas causando problemas. Minha reputação, meu casamento, minha vida inteira está sob ataque e não vou deixar isso acontecer. Patrícia olhou entre nós com confusão crescente, tentando processar esse conflito familiar enquanto lidava com sua própria catástrofe. Não se preocupe, filho, disse calmamente, encontrando seu olhar flamejante com calma surpreendente. Amanhã tudo será diferente. Algo no meu tom o fez pausar. Por um momento,
Sua postura agressiva vacilou conforme tentou interpretar minhas palavras. É melhor que seja, disse finalmente, sua voz caindo para um sussurro ameaçador. Porque se não for, se você me envergonhar mais uma vez, vou cumprir cada promessa que fiz sobre asilos e pegar sua aposentadoria. Entendeu? Acenei solenemente, escondendo o pequeno sorriso que ameaçava emergir. Amanhã seria realmente diferente, mais diferente do que Rafael poderia imaginar. A casa caiu em silêncio tenso. 3 membros da família enfrentando crises separadas, nenhum deles percebendo que todos os problemas vinham da mesma fonte. A manhã chegou cedo demais para Rafael, mas eu tinha dormido em paz, sabendo que este seria o ato final da minha peça cuidadosamente orquestrada. Me vesti metodicamente nas roupas de trabalho que ele tinha comprado. Cada peça um figurino para a performance de uma vida. Rafael já estava na cozinha quando apareci, engolindo café com determinação sombria. Seu rosto carregava as marcas de uma noite sem dormir, olheiras escuras, barba que esqueceu de fazer, a expressão tensa de um homem que decidiu resolver seus problemas através de pura força de vontade. Pronta? Perguntou secamente, não se incomodando com cortesias. Pronta, respondi, vestindo o casaco que completava meu uniforme de faxineira. A viagem para a Silva. Construções passou em silêncio tenso pelos primeiros 10 minutos. O trânsito matinal de São Paulo deu ao Rafael algo para focar sua energia nervosa. Os nós dos dedos brancos conforme agarrava o volante. Sentei quieta no banco do passageiro, observando bairros familiares passarem, contando os minutos até tudo mudar. Deixe uma coisa bem clara, Rafael finalmente falou, sua voz tensa de raiva controlada. Hoje não haverá confusão sobre horário, nenhuma doença misteriosa, nenhum lapso conveniente de memória. Você vai aparecer, vai trabalhar e vai me fazer parecer competente na frente do meu chefe. Entendo completamente, disse, mantendo meu tom apropriadamente submisso. Entende mesmo? Ele me lançou um olhar de lado. Porque o truque de ontem quase me custou o emprego. João fez perguntas pontuais sobre meu julgamento, sobre por que estava garantindo por pessoas não confiáveis. Tive que convencê-lo a te dar outra chance. Pobre João. Deve ter ficado completamente confuso com toda a situação, tentando entender por que o filho da sua sócia estava tão investido em contratar sua sócia como o trabalho serviu. E chega de truques, porque eu conheço você, Rafael continuou, se aquecendo no tema. Sei que provavelmente acha que isso é tudo um jogo, que pode manipular situações para conseguir o que quer, mas esses dias acabaram. De agora em diante, eu estou no comando. Não se preocupe, filho, disse, permitindo apenas um toque de confiança misteriosa colorir minhas palavras. Hoje tudo será diferente. Ele me olhou agudamente, talvez captando algo no meu tom que não combinava com suas expectativas. O que isso deveria significar? Só que entendo melhor a situação agora, respondi cuidadosamente. Às vezes leva tempo para ver as coisas claramente. O prédio da Silva Construções veio à vista, uma estrutura elegante e moderna de vidro e aço que representava 25 anos de crescimento da startup baseada na garagem do João. Rafael tinha passado por este prédio milhares de vezes, nunca sabendo que sua mãe tinha ajudado a torná-lo possível. Lá está, disse Rafael, sua voz misturando orgulho com ansiedade. 2.000 funcionários, operação multimilionária. É aqui que gente de verdade trabalha, mãe. Isso é o que o sucesso parece. De fato era. E hoje, Rafael aprenderia exatamente quanto sucesso sua família realmente tinha alcançado. Estacionamos no estacionamento. Rafael escolhendo uma vaga perto da entrada principal. Conforme desligou o motor, pude ver suas mãos tremendo ligeiramente. Se de raiva, ansiedade ou exaustão, não conseguia dizer. Lembre-se, disse, se virando para me encarar com intensidade desesperada. Seja o que for que aconteça lá dentro, você segue minha liderança. Eu falo. Você fica quieta, respeitosa e grata pela oportunidade. Claro, concordei, suprimindo a ironia de receber tais instruções sobre entrar na minha própria empresa. Rafael saiu do carro e esperou eu me juntar a ele na calçada. Juntos, caminhamos em direção às portas de vidro que se abririam para a cena final do nosso drama familiar. Em menos de 5 minutos, Rafael Santos descobriria exatamente quem sua mãe realmente era.
As portas de vidro da Silva Construções se abriram com um suave rush, revelando o lobby de mármore reluzente que não via há meses. Rafael caminhou à frente confiante, acenando para o segurança que nos acenou sem questionar. Outra ironia, já que tinha ajudado a projetar esses próprios protocolos de segurança anos atrás. Fique perto e quieta, Rafael murmurou conforme entramos no corredor principal. Vou cuidar de toda a conversa. O corredor fervilhava com atividade matinal. Funcionários segurando xícaras de café, indo para reuniões, discutindo projetos. Reconheci vários rostos, embora não parecessem notar a mulher idosa em uniforme de faxineira, caminhando atrás de um supervisor ansioso. Rafael tinha pego um esfregão e balde do armário de materiais, que empurrou nas minhas mãos com satisfação mal disfarçada. Aqui faça parecer autêntico quando João te via. Aceitei os materiais de limpeza sem comentário, internamente divertida com a natureza teatral dessa performance final. Ao nosso redor, os negócios da minha empresa continuavam como sempre. Relatórios sendo analisados, decisões sendo tomadas, lucros sendo ganhos de investimentos que ajudei a financiar décadas atrás. Lá está ele, Rafael respirou, endireitando a gravata e adotando sua pose mais profissional. João Silva caminhava em nossa direção do final oposto do corredor, fazendo suas rondas matinais habituais pela empresa. Aos 64 anos, carregava-se com a confiança de um CEO bem-sucedido, cabelo grisalho perfeitamente arrumado, expressão focada no tablet na sua mão. Senhor Silva! Rafael gritou, sua voz carregando exatamente a nota certa de entusiasmo respeitoso. Timing perfeito, chefe! João olhou para cima, inicialmente distraído, então focando no Rafael com atenção educada. Seu olhar se moveu brevemente para mim, um olhar de rotina para a faxineira idosa acompanhando seu funcionário. Então ele parou de andar completamente. Rafael, João disse devagar, sua voz carregando uma nota de confusão. Você a trouxe aqui? Sim, chefe! O peito do Rafael se estufou de orgulho. Resolvi nosso problema de pessoal e minha situação familiar ao mesmo tempo. Aqui está minha mãe, a faxineira. As palavras ficaram suspensas no ar como um desafio ao próprio universo. Ao nosso redor, outros funcionários continuaram suas conversas, alheios ao drama se desenrolando no corredor corporativo. O rosto do João se transformou através de um espectro de emoções. Reconhecimento, incredulidade e, finalmente, uma fúria fria que fez a temperatura do corredor parecer cair 10 graus. Rafael, João disse, sua voz mortalmente quieta. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Chefe? A confiança do Rafael começou a vacilar conforme registrou a expressão do João. Você trouxe Maria Santos, uma das maiores acionistas desta empresa, para dentro do meu prédio com um esfregão nas mãos e está aí orgulhoso de si mesmo? A cor drenou do rosto do Rafael tão rapidamente que pensei que ele pudesse desmaiar. Sua boca se abriu e fechou silenciosamente como um peixe lutando por ar. Isso é impossível, sussurrou. 25 anos atrás, sua mãe investiu R$500 mil na minha startup. João continuou, sua voz subindo. Sem ela, não haveria Silva Construções. Sem ela, não haveria emprego para você perder, que você acabou de fazer. Eu não entendo. Então você está demitido. Imediatamente. As palavras do João cortaram o corredor como uma lâmina, fazendo funcionários próximos pararem e olharem. Limpe sua mesa e saia da empresa. A segurança vai escoltá-lo para fora. Rafael ficou congelado, seu mundo desabando ao redor dele com a velocidade e finalidade de uma demolição controlada. Sua pasta escorregou dos dedos entorpecidos, atingindo o piso de mármore com um estalo agudo que ecoou pelo corredor, subitamente silencioso. João se virou para mim com preocupação genuína, a raiva deixando sua voz completamente. Maria, minha amiga, que diabos está acontecendo aqui? Larguei o esfregão e me endireitei à minha altura completa, abandonando a postura submissa que mantive por tanto tempo. Quando falei, minha voz carregava a autoridade e inteligência que tinha mantido escondidas por dias. João, acho que precisamos ter uma conversa particular na sua sala. A sala do João sempre foi um santuário do sucesso. Móveis ricos de madeira, janelas do chão ao teto com vista para São Paulo, paredes alinhadas com prêmios e fotografias documentando 25 anos de triunfo nos negócios.
Conforme entramos, notei várias fotos mostrando João e eu juntos em vários marcos da empresa, evidência de uma parceria que Rafael nunca soube que existia. Rafael nos seguiu como um sonâmbulo, seu rosto ainda fantasmagoricamente pálido da revelação do corredor. Ele se jogou numa cadeira de couro sem ser convidado, olhando para as mãos como se pertencessem a outra pessoa. Maria, por favor, sente-se, disse João, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. A mesma cadeira onde sentei inúmeras vezes discutindo estratégia de negócios e direção da empresa. Alguém pode me explicar por que minha sócia de negócios acabou de ser apresentada a mim como faxineira pelo próprio filho? Me acomodei na cadeira familiar, sentindo o peso do engano finalmente se levantando dos meus ombros. João, minha família tem estado sob a impressão de que sou financeiramente dependente deles. Tem sido pouco caridosos na avaliação do meu valor. Pouco caridosos? A voz do João se afiou. Rafael, sua mãe possui 37% desta empresa. Ela tem discretamente sacado dividendos por décadas, não porque precisa do dinheiro, mas porque é assim que investimentos funcionam. O que exatamente você pensava que ela fazia para viver? A voz do Rafael saiu mal como um sussurro. Trabalho de fábrica, trabalho braçal. Eu pensei que ela era pobre. Pobre? João riu, mas não havia humor nisso. Sua mãe poderia comprar e vender a maior parte do centro empresarial de São Paulo. Ela escolheu viver modestamente, escolheu deixar você acreditar que estava lutando. E, aparentemente, escolheu deixar você tratá-la como um fardo. A verdade pairou no ar entre nós. 25 anos de sucesso escondido, finalmente expostos à luz, através das janelas do chão ao teto, podia ver o horizonte da cidade. Uma vista que ajudei João a pagar através do meu investimento inicial e parceria contínua. Mas por quê? Rafael perguntou, olhando diretamente para mim pela primeira vez desde o confronto do corredor. Por que não me contou? Porque queria ver que tipo de homem você se tornaria sem a influência do dinheiro? Respondi calmamente. Queria saber se respeitaria sua mãe por quem ela era, não pelo que possuía. A resposta, infelizmente, é que não respeitaria. João se recostou na cadeira executiva, estudando Rafael com desgosto não disfarçado. Deixe-me entender isso corretamente. Você descobriu que sua mãe se aposentou e sua resposta foi forçá-la ao trabalho servil? Não podíamos pagar. Rafael começou. Não podiam pagar? A voz do João subiu. Sua mãe tem sustentado você toda a sua vida adulta. Faculdade, despesas do casamento, entrada da casa, dinheiro que veio da participação dela nos lucros desta empresa, e você retribuiu essa generosidade ameaçando colocá-la num asilo? O rosto do Rafael se contraiu conforme a magnitude total dos seus erros se tornou clara. Eu não sabia. Ninguém me contou. Ninguém disse para você ser decente com sua mãe também. Disse calmamente. Ninguém disse para tratar a mulher que te criou com respeito humano básico. Isso deveria ter vindo naturalmente. João se levantou, se movendo para a janela com vista para o estacionamento. Maria, o que quer que eu faça sobre esta situação? Nada que já não tenha sido feito, respondi. A justiça foi servida. O emprego do Rafael aqui está terminado como você já anunciou. Sua esposa enfrenta acusações criminais por desvio na empresa dela, embora seja um assunto separado. A cabeça do Rafael se ergueu bruscamente. Você sabia sobre a Patrícia? Sei sobre tudo, filho. Sempre soube. Me levantei também, me sentindo mais alta do que em anos. A questão agora é o que você vai fazer com esse conhecimento. A sala caiu em silêncio, exceto pelo zumbido distante dos negócios continuando no prédio abaixo. Rafael sentou cercado pela evidência de sucesso que nunca reconheceu, finalmente entendendo que sua mãe não era a mulher fraca e dependente que imaginara. João caminhou e colocou uma mão no meu ombro. Maria, você sempre será bem-vinda aqui. Esta é sua empresa tanto quanto minha. Obrigada, João, mas acho que é hora de me aposentar de verdade. Apropriadamente desta vez, nos meus próprios termos. Olhei para Rafael uma última vez. Talvez esta experiência te ensine algo sobre respeito, humildade e a diferença entre ser pobre e escolher viver, simplesmente. Rafael abriu a boca como se fosse falar, então a fechou novamente. Não havia palavras que pudessem desfazer o que tinha sido feito.
nenhum pedido de desculpas que pudesse restaurar o que tinha sido quebrado. Conforme nos preparamos para deixar a sala, João segurou a porta aberta para mim. A justiça foi restaurada, disse simplesmente. De fato, tinha sido. Depois de dias de humilhação e ameaças, finalmente estava em pé onde pertencia. Não como um fardo ou um caso de caridade, mas como Maria Santos, mulher de negócios bem-sucedida, parceira respeitada e uma mulher que aprendeu o verdadeiro valor da dignidade. A semana da minha aposentadoria tinha terminado exatamente como deveria, com a verdade revelada, respeito restaurado e justiça servida. Olhei pela última vez para Rafael, sentado entre os destroços da vida que tinha construído sobre mentiras e desrespeito. Ele aprenderia eventualmente que a força real não vem de controlar outros, mas de conquistar respeito através de ações. E eu? Finalmente era livre para ser quem sempre fui. Maria Santos, nos meus próprios termos. Se gostaram desta história, deixem seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem nos comentários suas impressões sobre esta história e me digam de que cidade ou estado estão nos assistindo.